E temos nesta noite a oportunidade de dar continuidade à nossa série de estudos. Compartilhando aqui a nossa tela. Ajeitando aqui. Nosso tema é coinonia, compartilhando de uma vida comum. Esse é o tema que nós temos trabalhado com os irmãos. E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos abrir lá a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. Filipenses, desculpe. Filipenses 1, de 3 a 5. Quando Paulo vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, nosso tema hoje é cooperação no Evangelho. É sobre esse tema que nós vamos estar abordando e trabalhando com base naquilo que Paulo escreve aqui aos Filipenses. Bom, se nós observarmos, só recordando um pouquinho daquilo que nós já falamos, vimos anteriormente, falamos no encontro passado que o plano de Deus é que todo corpo, toda igreja, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifique-se a si mesmo em amor. Então, nós vamos verificar que a salvação que Cristo nos proporciona, ela deve ser uma realidade individual, mas também uma realidade coletiva. Nós não fomos deixados à nossa própria mercê para vivermos a vida cristã. Não, nós somos inseridos num corpo, numa família, como nós vimos, e a partir desta unidade, da comunhão deste corpo, desta família, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade buscando a maturidade espiritual. O reverendo Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: embora o cristianismo seja individual, não é individualista. Devemos ir até Deus como um indivíduo, mas depois de havermos feito um de cada vez, ele não nos faz ficar horizontalmente sozinhos. Deus nos chamou no Novo Testamento, bem como no Velho Testamento, para chegarmos a uma compreensão de que deve haver uma comunidade, uma comunhão entre aqueles que já são cristãos. Então, nós vemos aí, e isso nós já falamos, eu só estou recapitulando, enfatizando. Então, nós fazemos parte de um corpo, nós não podemos viver a vida cristã sozinhos. Não existe essa ideia de um desigrejado. Nós somos parte de um corpo, de uma família que caminha juntos de maneira a proporcionar a edificação, o crescimento, a maturidade do próprio corpo. Então, Jesus orou a Deus dizendo assim: já não estou no mundo, mas eles, com referência aos seus discípulos, continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um como nós. Então, nós vamos verificar que esta unidade pela qual Cristo ora, ela não consiste no que alguém
é em si como cristão, em toda a sua espiritualidade, em toda a sua piedade, mas está no fato de nós nos encontrarmos em Cristo e termos recebido o Espírito de Cristo. Então, nós fazemos parte a partir do momento em que temos um encontro com Cristo e experimentamos de uma nova vida. No nosso primeiro estudo, só para recordar aqui, nós falamos do termo koinonia, do termo comunhão, né? E nós vimos que esse termo comunhão, ele também pode ser traduzido como parceria, referindo-se a sócios num empreendimento comum, né? A palavra koinonia, para falar nós falamos da empresa lá vivida por João, Tiago, né, que eram pescadores. Então, eles tinham um empreendimento comum, eles eram parceiros, eles eram sócios. E a palavra comunhão também, ela significa um empreendimento espiritual. Então, quando nós realizamos a obra que Cristo nos chama, ele vai dizer que nós somos parceiros. Daí a ideia do apóstolo Paulo dizer que os filipenses eram cooperadores no evangelho. Eles eram parceiros. Então, a koinonia, como nós nos referimos anteriormente, fala-nos do nosso relacionamento com Cristo e, a partir do relacionamento com Cristo, o relacionamento que desfrutamos uns com os outros. Mas também há um sentido de uma comunhão em ação, aquilo que nós fazemos a partir da realidade que nós nos encontramos dentro desse corpo o qual Cristo nos inseriu. O Jerry Bridges, que é o autor que nós estamos seguindo no seu livro, ele vai dizer assim: quando a palavra koinonia é traduzida por comunhão, temos a tendência em pensar num deleite mútuo e na edificação uns dos outros dentro do corpo de Cristo. Há uma conotação interna muito legítima e necessária. Os cristãos precisam mesmo se preocupar uns com os outros, edificar uns aos outros na fé e desfrutar da companhia uns dos outros. Mas também reconhecemos que o cristão deve olhar para fora, para um mundo caótico, cheio de pecadores carentes de um Salvador. E à medida que edificamos uns aos outros e desfrutamos uns dos outros, estamos em cooperação, em parceria, e nossos objetivos se voltam para fora de nós mesmos, para os que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus. E é esse o sentido que Paulo considerava os crentes filipenses cooperadores com ele no Evangelho. Então, a comunhão requer também a ideia, ou traz a ideia, de uma parceria, de uma cooperação dentro do reino de Deus, em que nós buscamos juntos aqueles que estão fora desta comunhão, que estão fora da salvação de Cristo Jesus, para que eles conheçam a obra redentora de Cristo Jesus e participem conosco desta comunhão. Então, quando nós olhamos para o texto de Filipenses, e quando Paulo fala a respeito de que eles são seus cooperadores no Evangelho, nós vamos observar dois aspectos que Paulo aborda da cooperação experimentada ou vivenciada pelos filipenses. Então, vejam só. O primeiro aspecto é a cooperação em dar. De que forma os filipenses cooperaram com Paulo no seu ministério missionário, no seu trabalho como evangelista, como propagador do evangelho?
Se nós observarmos o versículo 5, que fala da cooperação no Evangelho, é bem possível que essa ideia de cooperação seja uma referência à cooperação financeira da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 4 da epístola de Filipenses, os versículos 14 a 19, Paulo vai dizer assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente, o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, nós vamos verificar que a igreja de Filipo, ou de Filipo, foi a única igreja que contribuiu para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Então, nós vamos verificar que havia uma preocupação aqui daqueles irmãos para com o trabalho desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Então, vejam só, meus irmãos, essa expressão, lá no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz assim, Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa expressão boa obra, geralmente nós usamos essa ideia, a ideia da salvação e a vida cristã. É claro que ninguém é salvo pelas boas obras, mas a salvação é a boa obra de Deus na vida do indivíduo, efetuada quando nós cremos em Cristo. Está certo entender o texto aqui desta forma. Aquilo que a obra de salvação que Deus começou, ele vai completar até o dia de Cristo. Mas aqui nesse texto nós também podemos dizer que a boa obra faz referência ao compartilhamento dos recursos daqueles irmãos para com Paulo. Então, a obra foi iniciada pelo Senhor e Paulo estava certo que Deus haveria de continuar e completaria. Nem que para isso levantasse irmãos como os filipenses para auxiliá-lo. Então, vejam só, da mesma forma que haviam investido no seu empreendimento missionário, na condição de sócios, de parceiros, de cooperadores, Paulo está dizendo que eles também haveriam de participar das recompensas do empreendimento que Paulo estava realizando junto com seus parceiros. Portanto, eles estavam cooperando com Paulo, suprindo as necessidades de Paulo, para que o evangelho pudesse ser difundido através do seu ministério. E Paulo vai dizer que eles haveriam de receber as bênçãos que decorrem dessa participação
no trabalho com o apóstolo Paulo. Então, Paulo e os filipenses, eles eram cooperadores no evangelho. E nós vamos verificar que, como diz o Jerry Bridges, todo cristão hoje tem o mesmo privilégio que tiveram os crentes de Filipos, de ser um cooperador na divulgação do evangelho. Cada um de nós tem a oportunidade de participar em ministérios muito além dos nossos esforços, tanto em cidades do nosso país, quanto em países estrangeiros. Cada vez que doamos para uma missão, seja ela nacional ou estrangeira, juntamos-nos em parceria com esse ministério particular e compartilharemos do seu fruto proporcionalmente à nossa participação em seus custos. Então, vejam só, quando nós nos dispomos a ajudar com recursos financeiros aqueles que estão realizando a obra de Deus, nós nos tornamos cooperadores, nós nos tornamos participantes desta obra, de modo que o galardão do missionário, do evangelista, ou do quem quer que nós ajudemos, o galardão dele vai ser compartido conosco também. Afinal, nós estamos participando desta obra. E nesse sentido é que a palavra comunhão também é empregada na palavra de Deus. Então, nós cooperamos com o trabalho, com o evangelho, quando nos envolvemos com a obra missionária, com a obra evangelística, no sustento da vida daqueles que têm se empenhado no trabalho. Então, a nossa responsabilidade individual no cumprimento dessa ordem vai variar de acordo com as oportunidades que Deus nos dá. Quando surge a oportunidade, nós devemos e temos a responsabilidade de cooperar da maneira mais ampla possível na propagação do evangelho para todo mundo. Então, a cooperação no evangelho por meio da doação é, ao mesmo tempo, um privilégio e um dever que o crente desfruta. Que bênção a gente poder participar da obra evangelística. Então, quando nós contribuímos com um missionário que está fora do nosso país, ou mesmo aqui dentro do nosso país, em locais distantes, onde eles estão trabalhando e se envolvendo, nós estamos cooperando, nós somos parceiros. E é essa visão que nós precisamos ter. Às vezes a gente ouve assim, não, mas a gente tem que investir fora dos limites da igreja de Sapopemba, precisa, porque nós fomos convocados para isso. E nós precisamos trabalhar com o objetivo de ajudar o trabalho a crescer, a desenvolver, o evangelho ser propagado. Nós somos convocados por Deus, temos a responsabilidade de cooperar financeiramente com o trabalho missionário, com a propagação do evangelho, com a compra do que for necessário para ajudar a divulgação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós cooperamos em dar. Mas há um outro aspecto que nós observamos também, de uma forma muito clara aqui no texto de Filipenses, que é a cooperação em orar. Então, nós contribuímos financeiramente, com recursos, com provisão, não precisa ser necessariamente o dinheiro, mas a gente pode mandar Bíblias para o missionário, a gente pode mandar roupas ou um alimento, suprir as necessidades do campo missionário. Então, nós estamos cooperando e nós estamos em comunhão.
mas nós também devemos e podemos nos comprometer com em oração. Então, um segundo modo, e um modo significativo pelo qual nós podemos cooperar com a causa do Evangelho, é pela oração regular e profunda por aqueles que levam a mensagem do Evangelho além da nossa igreja ou da comunhão local. Então, novamente, os crentes filipenses nos são um belo exemplo para nós. Eles não só contribuíram com recursos financeiros para o trabalho desenvolvido pelo apóstolo Paulo, mas eles também oravam em favor do apóstolo Paulo. Né? E do mesmo modo pelo qual Paulo ficou na expectativa dos resultados que vinham da contribuição deles, ele também aguardou o resultado das orações. Veja lá no versículo 19 do capítulo 1 de Filipenses 1, 19. Paulo diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Uma outra versão diz assim: pois eu sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo se alegra em se lembrar deles, e lembrar de que aqueles irmãos se colocam diante do trono da graça de Deus em oração. Então, isso aqui me lembrou muito o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. O sumo sacerdote de Israel, ele usava sobre o peitoral, né, uma vestimenta especial chamada peitoral do juízo. E nesse peitoral se encontravam engastadas 12 pedras preciosas, e em cada uma destas pedras estava gravada o nome de uma das tribos de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 28. Depois vocês podem ler. Né? Então, da mesma forma como o sacerdote que se apresentava de Deus e se colocava diante de Deus, representando todas aquelas pessoas que compunham as tribos de Israel, Paulo trazia o povo, os filipenses, junto ao seu coração, em amor. E talvez a maior comunhão cristã e alegria que nós podemos experimentar nesta vida se encontre justamente diante do trono da graça, a orarmos uns com os outros e a orarmos uns pelos outros. A comunhão, a parceria. Nós estamos juntos, empenhados nesta obra, e nós devemos lutar para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja expandido, para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho seja difundido. Então, vejam só, quando nós olhamos aqui o texto de Filipenses, Paulo vai dizer que o desejo dele, quando orava em favor dos filipenses, é para que eles pudessem provar as coisas excelentes, para que eles se revelassem pessoas cristãs, sinceras e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto do Espírito, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo ora também para que eles tenham um serviço cristão maduro. Ele deseja que eles sejam plenos e abundantes no fruto do Espírito. Então, veja só, Paulo não está só interessado nas atividades da igreja, mas está preocupado no tipo espiritual produzido quando se está em comunhão com Cristo. Então, nós devemos orar
Obviamente que a gente precisa orar pelas nossas necessidades, pelas nossas enfermidades, pelos nossos problemas, mas nós devemos cooperar no crescimento de uns com os outros, pedindo também pela maturidade espiritual, pelo crescimento espiritual uns dos outros. A nossa parceria em oração deve ser não só constante, mas significativa. A nossa oração diante de Deus deve ir além do genérico, ao tratar das necessidades e das oportunidades específicas que os nossos missionários estão enfrentando. Vejam só, Romanos capítulo 15, versículos 30 e 31. Paulo vai ser muito específico no seu pedido de socorro à igreja de Roma. Diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor, diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes da Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Então, a gente coopera, Paulo está dizendo que eles deveriam cooperar com ele em oração na luta que ele travava no campo missionário, com a oposição, com as dificuldades que ele enfrentava no trabalho missionário. E nós devemos orar para que Deus desenvolva a vida espiritual dos nossos irmãos e que Deus use os nossos irmãos na propagação do evangelho também. Em oração, né? Paulo também faz um pedido semelhante aos Tessalonicenses. Paulo vai dizer àqueles irmãos: olha, orai também por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, para que nos livremos dos homens perversos e maus. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Então, é muito importante a compreensão da comunhão que nós devemos ter dentro dessa perspectiva de parceria, de que nós estamos juntos trabalhando num empreendimento, e esse empreendimento é a obra de Deus, é a obra cristã, e nós devemos sustentar com os nossos recursos e sustentar com as nossas orações. O Jerry Bridges nos lembra, para a gente concluir o nosso estudo, da experiência vivida por William Carey. William Carey, ele foi um inglês que é considerado o pai das missões modernas. Então, William Carey, um batista, é considerado o pai das missões modernas, e ele foi para a Índia em 1793. Então, há um relato quando não havia ali nenhuma sociedade missionária organizada. E Carey estava orando a Deus pelas necessidades de um mundo que não conhecia Cristo. E Deus colocou no seu coração para que ele fosse à Índia. Então, em março de 1793, durante o culto de comissionamento em favor de Carey e o seu colega, um dos amigos exclamou o seguinte: há uma mina de ouro na Índia, mas ela parece quase tão funda quanto o centro da Terra. Então, Carey vai responder o seguinte: eu estou disposto a correr o risco de descer dentro dela, mas lembrem-se de que cabe a vocês segurar as cordas, né? E como é que Carey queria ou esperava que os seus amigos segurassem as cordas? Sem dúvida nenhuma, por meio da comunhão, da parceria, da cooperação dos seus irmãos, através da oração e da contribuição. Nós recebemos um pedido, um apelo aí outro dia do nosso irmão William,
da necessidade premente dele ali diante do acidente de um carro novo que supra a necessidade para atender o campo missionário. Se nós não podemos ajudar financeiramente, nós podemos ajudar pelo menos orando, intercedendo, pedindo para que Deus levante homens com recursos para suprir a necessidade do nosso irmão. A gente tem que segurar as cordas, orar para que Deus o use, para que vidas sejam transformadas. Orar para que Deus esteja usando não só o nosso irmão William, mas os demais missionários e até mesmo os nossos irmãos na igreja no trabalho evangelístico. Então, a obra da propagação do evangelho, ela precisa ser realizada por meio de uma parceria em oração, em contribuição. Aqueles que seguram as cordas são tão importantes na cooperação como aqueles que descem a mina. Então, segurar as cordas para os outros é uma parte importante da comunhão bíblica. É essencial para a propagação do evangelho. Meus amados irmãos, nós temos um privilégio de poder participar da obra missionária, da propagação do evangelho, da propagação do reino de Cristo. E não só temos um privilégio, mas temos um dever de nos envolvermos com o trabalho, com a obra, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. E nós podemos fazer muito. Lembre-se, se eu não posso estar no campo missionário, eu posso amparar e cooperar e ser parceiro daqueles que estão no campo missionário realizando a obra. Isso é comunhão dentro do aspecto bíblico também. A gente às vezes fala de comunhão pensando naquele momento de alegria mútua que nós desfrutamos uns com os outros, mas a comunhão envolve também a compreensão de parceria, onde nós labutamos em oração, labutamos levantando recursos, provendo aquilo que é necessário. Às vezes a gente não tem, mas Deus pode nos usar para conseguir recursos para atender a obra missionária, para abençoar os nossos irmãos que estão no campo, para os nossos irmãos que estão envolvidos na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos conscientizar disso e nos lembrar da importância da comunhão cristã como parceria, como cooperação no Evangelho, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Irmãos, vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração. Nosso irmão diácono Maurício nos dirige a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, queremos primeiramente te agradecer, Senhor, por este momento, Pai, onde ouvimos a Tua palavra e aprendemos mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do reverendo Walter, Senhor, que nos trouxe os Teus ensinamentos, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe a vida dele a cada dia, Senhor. Queremos te pedir também, Pai, pela vida dos missionários, Senhor, pela vida dos Teus servos, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor, meu Deus, esteja fortalecendo, abençoando, meu Deus, a cada servo do Senhor que está em missão, Pai, levando o Teu Evangelho, Senhor. Queremos te pedir também que o Senhor, meu Deus, nos dê condições, Senhor, para que possamos ajudar cada vez mais, Senhor, aos nossos irmãos missionários, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, também pela vida de cada irmão que pôde comparecer aqui nessa noite, Senhor, mesmo que virtualmente. Abençoe a vida de cada um deles, Pai. Abençoe, meu Deus, esse descanso que iremos ter e que amanhã, Senhor, tenhamos um dia abençoado na Tua presença, Pai. Muito obrigado, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de todos nós, né? Que bom poder participar deste momento de crescimento.